Amém. Que bênção. Então, hoje à noite nós vamos aprender sobre um assunto maravilhoso. Eu sei que Deus vai falar muito ao teu coração. E para mim é motivo de muita alegria, né, apresentar o ministro dessa noite. Eu queria que Rogério e Adriana ficassem de pé, por favor. Sabe, Aleluia. Esse casal é uma bênção para o corpo de Cristo. Talvez vocês não o conheçam há tanto tempo, mas eu os conheço desde 2006 e posso testificar que eles são uma bênção para o Senhor, são uma bênção para o corpo de Cristo, são uma bênção para a igreja, né? E eles estão congregando conosco há alguns meses, na verdade, né? Eles estavam lá no Xique-Xique, enquanto a igreja estava debaixo da nossa supervisão lá, e eles foram indicados ao licenciamento, foram licenciados ao ministério, estão servindo junto conosco nesse lugar, e para nós é uma bênção poder receber da vida de Rogério nessa noite, amém? Então, obrigado, pessoal, vocês são uma bênção. Venham para cá, querido, entrega tudo que a gente está pronto para receber. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Amados, não adianta o diabo vir dizer que a gente não pode, porque nós podemos. Ele só vem para dar a viagem perdida. Glória a Deus. Então, obrigado, louvor. Antes de iniciar, né, o pastor Chilton já apresentou. Mas, coisa de Deus, as coisas de Deus são maravilhosas, porque o meu líder do diaconato, pastor Chilton, hoje é meu pastor. É nosso pastor, amém? E eu sou grato a Deus pela vida dele, pela vida da sua esposa, Adriana. Reconheço o chamado dele, não é de hoje. Desde quando a gente foi se conhecendo na caminhada, a gente via que realmente ele tem um chamado para em Deus diferenciado. E todos aqui têm um chamado, amém, amados? Sabia? Você tem um chamado, eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado no corpo de Cristo. E nós precisamos tão somente descobrir esse chamado. Porque ninguém veio ao mundo por um acaso. Não foi obra de um acaso. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, que Deus soprou o sopro de vida, Deus te fez com propósito. Amém? Então, é um motivo de gratidão mesmo. Então, queridos, eu não conheço todos, eu conheço alguns aqui, alguns irmãos, já há algum tempo. E estou conhecendo vocês agora há pouco, mas como o pastor Chito falou, meu nome é Rogério, a gente está servindo porque é na casa do Senhor, porque é para isso que o Senhor nos chamou, para servir a Ele, em qualquer lugar. Porque tudo que nós fizermos para Ele ainda é pouco, pelo que Ele fez por nós. Amém, irmãos? Porque nós estávamos destinados a um lugar de perdição, de tormento, mas Deus tinha um plano B, enviou o seu Filho para nos resgatar. E quando eu falo sobre servir, eu me lembro da sogra de Pedro. Não é esse assunto, mas eu vou falar aqui, comentar com vocês. A sogra de Pedro, ela estava acamada com febre, quando Jesus entra na casa dela, que toca nela, ora por ela, ela se levanta e é curada. E ela passa a servir ao Senhor. Então, quando nós somos livres de alguma coisa, libertos, salvos, nós queremos servir ao Rei. E é gratificante servir a Deus. Amém, irmãos? E antes de iniciarmos, o profeta Abacuque, ele fala em capítulo 2, versículo 2, que Deus falou para Abacuque que ele escrevesse a visão e colocasse bem legível para quem passasse, corresse com ela. E aqui tem uma visão maravilhosa, né? E nós estamos pegando junto com o pastor Chilton na igreja local. E nós sabemos que o verbo da vida vai para as nações, amém, irmãos? E quando ele diz o verbo da vida, é você, amém, irmãos? É você. É você, então você tem que se ver assim, amados. Se ver realmente dentro do propósito de Deus. Então, como eu falei da visão, e o pastor Chilton, a primeira vez que ele me falou a visão, e eu fiquei
maravilhado, que é essa. É amar, alcançar as vidas, ensinando, transformando as suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Só quem tem poder para isso é o Evangelho, amados. É o poder de Deus. Então, como eu não vou conversar muito, vamos para a palavra. E eu queria falar sobre escolha, amados. Por quê? Escolha, todos nós tomamos, todo dia você tem que tomar escolhas, você tem que tomar decisões. E nós devemos se preocupar e não tomar decisões precipitadas. Não tomar escolhas precipitadas, porque vai trazer dano para a nossa vida. Tanto pode trazer bênção como trazer danos. Mas, queridos, eu estava vendo a origem da palavra escolhas, e ela vem da origem etimológica do latim, e eu não vou citar o nome porque é meio complicado, é tipo as palavras gregas, né? Hebraicas, eu não vou soletrar, mas trazendo para o português, ela quer dizer colher de várias partes. Essa palavra escolha quer dizer colher de várias partes. Então, a escolha que eu vou tomar, eu vou colher de alguma forma, e vai vir de várias partes. Amém, queridos? E o que eu acho interessante é que Deus, quando criou o homem, quando eu digo homem e a mulher, Ele criou o homem com livre-arbítrio, que é o poder de escolha. Ele não obriga ninguém a nada. Deus é tão maravilhoso, nosso Pai é tão maravilhoso, que até para uma pessoa ser salva, para não passar a eternidade sofrendo, Ele quer que a pessoa decida. Ele tem um livre-arbítrio. A Bíblia diz que os filhos de Deus é para pregar o Evangelho, pregar a palavra da salvação. O Espírito Santo, ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa, ela vai escolher. Deus é tão maravilhoso que ele não quer que ninguém passe a eternidade sofrendo, no lugar de tormento, mas também Ele não vai obrigar a pessoa à salvação. Ela é livre, tem um livre-arbítrio. Desde Gênesis, nós vemos que quando Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim do Éden e colocou eles livres para comer de todo fruto. E Ele disse, olha, Adão, de todo fruto do jardim, você vai comer livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E nós vemos que a mulher, a Bíblia diz lá em Timóteo, a Bíblia está escrito lá, diz que a mulher foi enganada, mas o homem não. O homem estava consciente do que estava fazendo. Mas dentro do livre-arbítrio, ele optou em pecar. Mas só que Deus, ele tinha um plano B, enviou o seu Filho para nos resgatar de volta. E hoje estamos aqui para glorificar e honrar o nome do Senhor pelo que Ele fez por nós. Amém, queridos? Aleluia. Eu só queria que você abrisse aí, antes de nós iniciarmos, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Quantos encontraram? Só quem encontrou diz assim: eu vou morar com Deus. E quem não encontrou também vai morar, amém? Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Olha para cá, amados. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela funciona. Amém, queridos? Essa palavra, ela mudou minha vida. Quando eu tive um encontro com ela, e glória a Deus que eu tive um encontro com a palavra revelada, essa palavra do rema, a palavra rema, onde nós, quando aceitamos Jesus, eu e minha esposa,
como o pastor Chilton falou, nós fomos levados a essa palavra, para a glória de Deus, e nós vemos essa palavra funcionando em nossa vida. E a palavra de Deus, ela serve, queridos, como um GPS mesmo. Ela serve também, fazendo uma analogia, como realmente uma bússola para a nossa vida. Então, queridos, se uma pessoa ela toma decisões, muitas pessoas às vezes tomam decisões precipitadas e se dá mal. E às vezes quer colocar a culpa em Deus. Mas Deus não tem nada com isso. Deus está lá pronto para ajudar, pronto para orientar, pronto para guiar, pronto para direcionar através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Jesus, ele disse, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. E esse, ele não vai estar com você 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não, esse vai estar com você até a consumação dos séculos. Então, queridos, nós temos uma pessoa igualzinha a Jesus morando dentro de nós. E Ele não quer que nós nos demos mal em nada. A Bíblia diz que o Senhor quer que a nossa alegria seja pela metade. Não, querido, de forma alguma, Ele quer que a nossa alegria seja completa. Completa em todas as áreas. Deus quer te ver bem, irmãos, na tua família. Deus quer te ver bem no teu casamento, na tua igreja, no teu trabalho. Ele quer que nós fluímos bem em todas as áreas. Mas para nós fluirmos bem em todas as áreas, precisamos ter comunhão, direção do Espírito Santo. Para servir ao Senhor, devemos ter direção do Espírito Santo. E falando sobre essa questão de que Deus ele não obriga ninguém a nada, eu tinha até anotado aqui, e eu vou só citar que é Gênesis capítulo 2, versículo 20 ao 24, quando Deus cria os animais, Deus criou o homem, criou os animais e viu que não tinha ninguém compatível a ele. Ele viu que não tinha ninguém que ficasse com o homem, que fizesse companhia ao homem. A Bíblia diz que o Senhor ele fez um homem um pesado sono. Eu queria ler aqui com vocês essa parte que ele diz assim. Aleluia. Gênesis diz assim, então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o seu Deus fez a mulher e levou até ele. E disse então o homem, digo o homem. Então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, nós podemos ver que Deus ele colocou a mulher diante do homem, dizendo assim, deixando ele livre para escolher se queria ela ou não. Mas é óbvio que ele só tinha a mulher lá, só tinha uma mulher. Mas mesmo assim, nós podemos ver, isso me chamou a atenção, que Deus deixou ele livre para escolher. E ele escolhe e diz assim, quando viu a mulher maravilhosa, disse, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Aí Deus celebra o casamento e diz, então deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Querido, isso me chama muita atenção, porque Deus deixa a gente livre para escolher, irmãos. A escolha sempre será nossa. Aleluia. E quando, querido, alguém ligar para você, vou dar um exemplo aqui. Olha, tenho algo para você e é muito bom. E a resposta tem que ser agora. Você tem que dizer sim ou não. Queridos, pede um tempo. Ora. Pede direção a Deus. Muitas pessoas têm se dado mal com isso. Porque às vezes, querido, a proposta parece muito boa aos olhos naturais. Mas quando a gente vai ver, não é de Deus, porque nem tudo que é do bem é de Deus. Posso ouvir um amém?
Eu posso te dar um exemplo. A pessoa trabalha no horário que dá para vir para a igreja, para se alimentar, para congregar, para servir, para fazer a vontade de Deus. E de repente aparece uma proposta de aquela pessoa ganhar bem mais, 3, 4 vezes mais, na hora da igreja, na hora do culto, para que ele não possa vir mais para a igreja. Isso é de Deus, irmãos? Não, querido. Por quê? Está contra a palavra, está contra Deus. Então, querido, é fácil, tem coisas que é fácil discernir. Mas tem coisas que não dá para ver, porque às vezes a proposta é muito boa para os olhos naturais. Mas quando nós realmente pegamos a palavra, tiramos tempo com o Senhor, tempo em oração, você vai estar sensível à voz do Espírito. O Senhor, ele pode falar com voz audível, pode, mas ele fala muito através da sua palavra, através do testemunho interior. Quando você não sente paz, irmãos, pode ser a melhor oferta do mundo, não pega, irmãos. Porque o Espírito Santo vai estar falando, não vá, não pegue, não vá, não vá. Eu tenho um exemplo de um casal, querido, de um casal que eles receberam uma proposta maravilhosa, eles não tinha, o Espírito Santo falou com eles sentiram que não era para pegar, mas só que a proposta era muito boa. E o que aconteceu, querido? Eles atrasou a vida deles 2 anos. Aleluia. Por quê? Não estava sensível à voz do Espírito. E essa palavra hoje, irmãos, ela pode servir para você e para mim como vacina. Ela também pode servir como remédio. E essa palavra, ela não vem para nos condenar, ela vem para nos salvar, ela vem para nos ajudar, para que nós não sofremos danos. Amém, queridos? Vou dar um exemplo, você vai comprar um carro e você está na dúvida. Ora em outras línguas, irmãos. Fica ali baixinho orando com o Senhor em espírito. O Senhor, ele, com certeza, ele vai te dizer, compre, não compre, para que você não venha ter prejuízo mais tarde. Eu digo isso numa pequena coisa. Deus se preocupa nas pequenas coisas, irmãos, conosco. Quanto mais nas maiores. Você vê também, querido, que Deus deu livre-arbítrio quando Abel, ele ofereceu oferta a Deus, em Gênesis capítulo 4. Caim também ofereceu, e nós sabemos a história, que Deus se agradou da oferta de Abel, e a de Caim não se agradou, porque Abel deu as primícias, deu o melhor, e é isso que nós devemos aprender, também aprendemos nesse texto. Nós devemos dar o melhor para Deus, devemos dar as primeiras coisas a Deus, nosso primeiro dia, nosso primeiro horário do dia para o Senhor. Eu não saio de casa sem orar, eu não saio de casa sem fazer meu devocional, porque se eu sair, querido, eu saio desprotegido. Porque primeiro é Deus, querido. Primeiro em tudo é Deus. Ele disse, olha, buscai primeiramente o meu reino e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O que é que você está precisando? Busque primeiramente a Deus. Então, vendo aqui essa história de Abel e Caim, a Bíblia diz que, se você puder abrir aí comigo, por favor, eu queria que você abrisse Gênesis 4, 7. Que mesmo na velha aliança o homem já tinha domínio, ele tinha poder. Ainda depois da queda, ele tinha poder para dominar. Se ele ia fazer algo ou não faria algo. E Deus deixou ele livre. Deus diz assim, aleluia. Se você fizer o bem, não será aceito. Deus falando para Caim. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado... Aleluia. Sabe que o pecado... Espera aí que eu me perdi aqui. Sabe que o pecado o ameaça. E a porta, ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominar. O desejo veio de matar o irmão. Mas Deus disse, olha, o pecado já está à porta. Caim, cabe a você dominar. Então Caim, ele poderia ter dominado e ter matado o irmão ou não. Mas ele optou em matar o irmão. Então, o que nós vemos aqui, querido, que
Se nesse tempo Deus já dava livre-arbítrio, hoje também não é diferente. O Senhor, Ele também nos dá o livre-arbítrio. Queridos, se você tem escolhas que nós tomamos na nossa vida, que não volta mais atrás. Então, queridos, a palavra de Deus diz, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, eu estou avançando para o alvo, olhando para o meu autor e consumador, Jesus Cristo. Olha para o alvo. Tem coisas que não dá mais para resolver, para voltar atrás. Eu escolhi casar. Deus não me obrigou a casar com a Adriana, minha esposa. Deus não obrigou Chilton a casar, o pastor Chilton com a sua esposa, Adriana. Não obrigou o irmão Renato a casar com a sua esposa lá. Nem o pastor Hinaldo com a sua esposa. Eles se decidiram se queriam ou não. E muitas vezes a pessoa casa e diz, mas rapaz, o que foi que eu fiz? Agora, querido, não tem volta. Agora tem que vir para os princípios da palavra e consertar o que está errado. Porque Deus te deixou livre para escolher. Essa mulher linda que está do seu lado, não foi Deus que te obrigou a casar com ela. Deus pode te ter dado sinais, Deus pode ter mostrado, colocado vocês para se encontrarem. Mas na hora da decisão, quem decide somos nós. Então, muitas vezes, querido, às vezes as pessoas colocam a culpa em Deus de coisa que ela mesma fez. Vamos dar um exemplo. Às vezes come demais, come comidas gordurosas, come comida... Eu não estou acusando ninguém aqui, amém, amados? É um exemplo. E depois adoece e diz, cadê Deus nesse negócio? A Bíblia não diz, Isaías 53, que eu sou sarado, eu sou curado? E por que essa enfermidade em mim? Ei, mas como é que está a tua vida? Tu está malhando, tu está fazendo cardio? Você está comendo menos comida gordurosa, comendo mais comida naturais? Então, querido, as pessoas colocam tudo em Deus. Dizem, eu não vou para a igreja não, porque cadê aquele Deus que cura? Deus, Ele não cura, Ele não vai curar ninguém. Ele já curou, queridos. Ele já curou, a verdade é que Ele já curou. Ele já fez, Ele já está feito. Ele já deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Aleluia. Em Cristo foi tudo resolvido, amados. Tudo resolvido. Deus disse a Abraão, Abraão, bendita toda a família da terra. Em ti será bendita toda a família da terra. Glória a Deus. Então minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, minha igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, versículo 18 a 19, ele diz assim... Antes de ler, eu só queria perguntar uma coisa. Quem está entendendo essa ministração? Quem está sendo abençoado? De vez em quando dá um amém, anima mais o pregador, né? Isaías 43, versículo 18 e 19, ele diz... Aleluia. Esqueça o que foi e não viva no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece? Deus está falando com você. Lembra o versículo que a gente leu? A palavra ela vai no mais profundo do homem. Mais profundo do homem. Mais profundo do homem. Mais profundo do homem. Antes de você, quem está sendo mais abençoado sou eu, porque é os ouvidos que estão mais perto do microfone. Amém? Ele diz assim, ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Então, querido, esquecendo das coisas que para trás ficam, olha para a frente, olha para o alvo, olha para o futuro. Olha para o que Deus tem preparado para você. Isaías, capítulo 1, versículo 19 diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Aleluia. Então está disponível, querido. Disponível a gente comer o melhor dessa terra. Aleluia, glória a Deus. E o que eu acho interessante, querido, é que o tempo passa muito rápido. Tem coisa que, como eu falei, não dá para voltar atrás. Tem coisa que já aconteceu. Se o inimigo vir te lembrar do passado, lembra o futuro dele. Porque às vezes a gente está... às vezes em algum momento nos pegamos a ver o diabo vem lembrar. Olha, tu lembra o que tu fez em um ano 1900 e tarará?
Você diz, queridos, o que eu fiz lá atrás, as escolhas erradas que eu tomei, passou, diabo, foi lançado no mar do esquecimento. O que o Senhor me vê agora é andando agora como eu estou, avançando em Deus, fazendo a vontade do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu queria que vocês anotassem aí, é Lucas 6, acho que não vai dar tempo de ler, mas nota aí, Lucas 6, 12, 16, e você lê em casa. Mas vamos ler, vai dar tempo, em nome de Jesus. Lucas 6, capítulo 6, versículo 12 e 16. Diz assim, na nova versão internacional. A escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, quem veio a ser o traidor. Mas eu queria só te chamar a atenção em uma coisa, queridos. Antes de Jesus escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite orando. Orando. Porque eu vou tomar minhas decisões agora sem orar? Sem buscar a Deus? Querido, cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. O diabo, ele quer roubar, como eu disse aquele casal, ele passou 2 anos, atrasou a vida deles 2 anos, mas eles pediram perdão a Deus. E Deus deu a chance deles recomeçar novamente, de colocar eles no ministério novamente. E o diabo acusava e dizia, tá vendo? Você tomou uma decisão errada. Você agora freou sua vida, seu trabalho, sua dignidade, seu ministério. Você não vai mais pregar a palavra. Você não vai mais ajudar ninguém. Mas esse casal, eles se pegaram com Deus, pediram perdão a Deus e Deus o restituiu. Mas o que eu quero bem dizer a você, amados, que Deus ele não precisava que eles passassem por isso. Mas só, querido, que a proposta era boa. Quando nós, quando o diabo ele quer colocar para que a gente caia em adultério, em alguma coisa, ele não vai colocar uma senhora de 80, de 90 anos. Ele vai colocar uma capa de revista. Por quê? Para tirar você do propósito, para me tirar do propósito, para que destrua o nosso casamento, para que destrua nossa dignidade, nossa família. Mas se eu estou sensível, querido, a gente faz feito José. Quando não aguentou, correu. Mas ele disse, eu não vou ser infiel, primeiramente a meu Deus e ao meu Senhor, Potifar. Aleluia. Então, queridos, é interessante que ele passou a noite orando, querido. Então, nós vemos que se Jesus, perfeito, para fazer a escolha, as pessoas que estavam lá dele, teve que passar a noite orando. E às vezes a gente só diz, pai, tá vendo que coisa maravilhosa, que bênção. Porque nem tudo que é do bem é de Deus, querido. Nem tudo que é de bem é de Deus. O que vem para te roubar do propósito não é de Deus. Não é de Deus. Eu posso dizer isso com convicção, irmão. Não é de Deus. Diga, Deus é bom. E ele diz assim, aleluia. E a melhor escolha que podemos fazer é por Deus. A melhor e a maior escolha é por Deus. Eu acho tremendo que, eu me lembro um senhor que era lá do começo da gente na igreja, que ele sempre citava esse versículo de Deuteronômio 30, versículo 19, que diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então ele coloca diante de nós, Deus, a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Interessante que ele diz assim, agora escolhe, dá uma dica, escolhe a vida. Ô bênção, escolhe o melhor. Aleluia.
Você que está aqui essa noite, que ainda não aceitou Jesus, que não foi uma escolha, você pode sair daqui uma nova criatura, com a salvação, porque o maior milagre na vida de um homem e de uma mulher é a salvação, é a vida eterna. Aleluia. Eu até notei aqui, queria compartilhar com os irmãos, que diz assim: ore pelas suas decisões. Será que nós estamos orando? Não precisa me responder. Ore pelas suas decisões. Para não ter que orar pelas suas consequências. Tomar decisões conscientes e responsáveis é essencial para evitar pagar um preço. E às vezes esse preço é alto. Então, se você pegar essa parte aqui, para mim já valeu a ministração. Ore pelas suas decisões para que você não tenha que orar pelas suas consequências. Aleluia. E o tempo passa muito rápido, querido. O tempo passa muito rápido. Eu até reservei um vídeo aí, né? Se a mídia puder passar. É que o tempo ele passa muito rápido mesmo. E eu lembro do pastor Chilton, ele foi lá em casa e disse: rapaz, há 10 anos atrás a gente nunca imaginava onde nós estaríamos hoje. Por quê? Passa muito rápido, querido. O tempo passa rápido. Então preste atenção nesse vídeo aí. É algo interessante, algo... A gente um dia era uma criancinha, né? Não tem som, é só a imagem mesmo. Para aí, por favor. Eita, dá para pausar aí só para ler esse versículo, essa mensagem? Deixa eu ver se tem a foto aqui. Não aparece não. Foi um versículo que eu coloquei lá. Esse. Deixa eu vir para perto, que... Diz assim: uma coisa é certa, as nossas escolhas definem o nosso caminho. E colhemos o fruto das nossas decisões. Posso ouvir um amém? Então vamos tomar decisões. Até eu estava vendo aqui, é uma arte realmente de tomar decisões. A gente tem que realmente se concentrar em Deus. O Senhor ele enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos direcionar. Isso é em todas as áreas, é no trabalho, é profissão, é no nosso trabalho, é na nossa profissão, é no ministério. É em todas as áreas. E proposta vai sempre aparecer, queridos. Propostas vai sempre aparecer. Aleluia. Para encerrar, eu tenho um versículo aqui falando sobre o Espírito Santo, que é nosso guia. Aleluia. Você está sendo abençoado? Eu não sei você, mas eu vou sair daqui. Não, todo mundo que passar aqui, querido, eu estava orando ao Senhor. Só ministro top passa aqui, só ministro e ministra cheio do Espírito, a gente é edificado. O pastor nem se fala, Deus tem usado poderosamente. E é uma responsabilidade muito grande. Mas eu creio que a palavra que veio essa noite, ela vai servir para nossas vidas. João 16, versículo 12 e 13 diz assim: tendo ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora, Jesus falando para os apóstolos. Mas quando o Espírito da verdade, digo o Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que há de vir.
Maravilhoso, né? O Espírito Santo, ele nos guia e ele nos anuncia o que há de vir. Queridos, antes de tomar decisão, não esquece, você tem o Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, dentro de você, para você falar com ele: Espírito Santo, eu posso fazer isso, eu posso avançar aqui, eu posso investir aqui, eu posso comprar isso, eu posso vender isso. Queridos, lembramos que quando a gente entregou nossa vida a Cristo, nós nos chamou Ele para ser dono da nossa vida. E é em todas as áreas. É em todas as áreas. Não é só numa área. Ah, Senhor, o Senhor é meu dono aqui. Mas aqui não, aqui eu resolvo. O Senhor diz, querido: não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aleluia. Então, queridos, Deus tem algo para você. Deus tem algo para você grande. Mas tem outro lado que vai querer parar você. Querido, o diabo, ele é um derrotado. Quantos sabem disso? Jesus já venceu. Mas só que ele é um derrotado que não se dá por derrotado. Ele vai sempre querer atrapalhar os filhos de Deus. Ele vai sempre querer travar a nossa vida. Mas nós não estamos só, amém? Aleluia. Nós temos aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você entrou essa noite aqui, querido. Mas eu sei, pelo poder da palavra, que é viva e eficaz, você não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Porque, eu não sei você, querido, às vezes é uma luta para a gente vir para a igreja. Mas quando a gente vem, a gente sai renovado. A gente sai mais edificado. A gente sai fortalecido. A gente sai mais cheio do que quando chegamos. Aleluia. Aleluia. Então eu queria estar orando com você. Queria que você ficasse de pé. Agradecer por esse momento, por essa palavra. Começa a orar aí, agradecer a Deus. Ontem eu ouvi uma palavra forte. Nós fomos para uma visita ontem, foi maravilhoso, na casa do irmão Gaúcho. E o irmão, ele falou algo que viu um grande homem de Deus, que andava nos dons, E uma vez, acho que foi mais ou menos assim, um espírito se manifestou e disse: você, com esse homem de Deus, você faz muita coisa para Deus. Você é usado nos dons. Mas tem uma coisa que eu faço e você não faz. E o homem ficou ouvindo, o homem de Deus. Ele disse: eu obedeço a Deus e você não. Então, querido, que possamos estar com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Se o pastor Chilton tivesse terminado o culto naquela hora que Deus falou, lançou palavras aqui para pessoas, a gente já tinha saído daqui edificado, fortalecidos. Mas Deus acrescentou mais uma porção para nós essa noite.